Seja bem-vindo a mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você aí com a gente, curtindo, dando o seu like, compartilhando o nosso link com seus amigos, falando para as pessoas se você gosta ou não gosta. Tomara que você goste da nossa classe, né? Se você está aí porque você gosta. Então, passe para os seus amigos aquilo que você aprende. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira aprender, se você quiser uma cópia da lição, quiser que a gente ore por você, nós vamos passar um telefone para você aí agora, olha, 359 9989 0500. 359 9989 0500. Mande para nós o seu recado, a sua solicitação, o seu pedido de oração, certo? O que você deseja compartilhar com a gente, se você gostou, se você não está gostando, o que a gente precisa fazer para melhorar, porque isso aqui é feito para você, tá? Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, tá? Não importa se é em casa, se é no carro, na moto, cuida, certo? Ou então no trabalho, não importa onde você esteja nos vendo, nos assistindo, é muito bom ter você aí. E a gente fica muito feliz, tá? Que Deus abençoe, que Deus te dê assim, muita graça e que você esteja feliz como nós estamos aqui, tá bom? Bom ter você. E hoje aqui, olha quem são os nossos amigos. Como é que vocês estão, meninos? Estamos bem, graças a Deus. Você não caiu de bicicleta essa semana, não? Eu? Não. Ela está inteira? Não andei com você, eu não caí. Ah, é? Então você está bem demais. Que Deus te abençoe, João. Obrigado por você ter vindo, tá? Amém, eu que agradeço. E daí, Elton? Tudo bom, tudo ótimo. Cumprimentando aí vocês, os queridos que nos assistem. E estou feliz também de estar aqui. Que bom. Compartilhar dessa linda e maravilhosa palavra. E que lição mais linda, hein? Que lição fantástica. Você que está aí, olha, leia, quando tiver um tempinho, o capítulo do livro de Efésios. Leia lá o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você vai ver assim, livro tão pequenininho. O Elton estava chamando a atenção nossa hoje, né? Livro tão pequenininho. E quanta coisa a gente tem para aprender, hein? Muitas coisas, né? Eu me surpreendi com essa lição de Efésios, no sentido dela ser muito atual. Como é que pode, né? Como se a carta aos Efésios é como se nós fôssemos os Efésios, praticamente. É por isso que o certo é a gente dizer que a Bíblia ela é atemporal, ela está fora do tempo que foi escrita, né? Exato. Então ela transcende o tempo escrito que Moisés escreveu, o tempo que Paulo escreveu, que os apóstolos, né, e também os profetas escreveram, né, Elton? E tem uma explicação para isso, né? O ser humano ele tem o lado espiritual dele, e esse lado, as necessidades dele, elas são atemporais. As necessidades espirituais do homem. E graças a Deus que Deus está ali para preencher, né, Joel? Graças a Deus, né, Elton? E é inspirada por ele, né? Então, Um livro inspirado por Deus. não tem Quem nos criou, né? não tem limitação de tempo, de espaço, de nada, né? Pra Aí todos. entra naquilo, né, que Salomão diz, né, que Deus colocou dentro de nós a eternidade, né? Ou seja, é só a palavra de Deus, né, o Espírito Santo para nos preencher, né? Exato. Viu que coisa linda? Olha, você é especial para Deus e Deus escreveu essa lição para você. E nesse instante nós vamos orar aqui por você, por nós mesmos. Eu quero aqui também agradecer ao Kevin. Hoje é o Kevin que está conosco. Tudo bem, Kevin? O Kevin estava de folga na semana passada, né? Nós demos uma folga para o diretor, mas agora nós estamos tudo de volta aqui, tá? Muito bom. Então, olha só, nós vamos orar agora por você, por nós. Então, aquele problema, aquela conquista que você precisa, aquele milagre que você quer, que você sente a necessidade que Deus dê para você, se for a vontade de Deus, nós vamos orar aqui agora. Rogue aí conosco, tá bom? Para que Deus atenda, para que Deus estenda a mão para você e que você saia vitorioso depois dessa nossa lição e que esteja pronto e preparado para lutas contra os ardis de Satanás, tá certo? Então agora o Joel vai orar por nós. Enquanto ele estiver orando, por favor, bote aí para Deus as relações daquilo que você quer que Deus atue e juntamente nós vamos estar orando por você e você também não esqueça de orar por nós. Fechado? Tu ora para a gente, Joel? Oremos. Pai eterno, grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante de Ti, depois de uma semana de atividades. O Senhor nos manteve com vida, nos deu tudo que precisávamos, a Tua proteção, principalmente o Teu perdão em Cristo Jesus. Amém. E temos a oportunidade, nesse instante, de abrirmos a Tua Palavra, através da lição da Escola Sabatina, para compartilharmos
uns com os outros aqui e com todos aqueles que estão nos acompanhando, os ensinamentos que o Senhor quer nos passar. Por favor. Graças te damos por isso, tudo, mas pedimos também, de uma forma muito especial, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo aqui o Jefferson, esteja conduzindo o Kevin, esteja conduzindo o Elton e a mim também, Amém, tudo aquilo Jesus. que nós vamos fazer. Amém. E que essas bênçãos sejam estendidas também a todos que estão nos assistindo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema dessa semana é Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Eu queria que você olhasse, não vai dar para a gente dar o zoom, mas se você fizer uma forcinha, tiver um óculos melhor que o meu, você vai ver que aqui tem um vaso e tem um oleiro, né, com as mãos no vaso, moldando os vasos. Eu achei essa inspiração, como é que faz essa fotografia aqui, esse desenho, eu sou ruim dessas coisas. Essa ilustração. Ainda bem que nosso diretor é fera, certo? Achei essa ilustração fantástica, ainda mais que a lição, ela vem contando a história de um rapaz, Antônio, José Antônio, que viveu em Palma, na Espanha, e era um morador de rua, mal vestido, não tomava banho direito, cabelos e barbas grisalhos, mas tudo assim desajeitado, né? E conta aqui que alguém, né, chamou ele, trouxe, né, um dia a Salva Garcia, né, a dona de um salão de beleza, convidou ele para o salão e deu um banho de salão nele. E conforme ele foi cortando a barba, arrumando o cabelo, e ele se olha no espelho, ele mesmo não se reconhece, fica preocupado porque ninguém mais vai reconhecê-lo. E ele falando sobre esse acontecimento, ele diz assim, eu achei muito bacana, né? Aquilo ali não foi só uma mudança de aparência. Ele viu que ele era além daquilo que ele estava sendo até o momento, ou seja, ele podia ser algo mais, né? Uma outra pessoa diferente daquilo que ele estava. Que ilustração chique, né? Aqui ele diz que isso mudou a minha vida. Assim, a gente analisando a história aqui, podemos entender que havia uma autoestima muito baixa, né? Assim, perdeu as esperanças, uma falta de perspectiva, e a pessoa ela se entregou e não tinha forças para sair daquela situação. Então, aquilo ali se tornou aquilo ali era a vida para ele. A expectativa, a perspectiva de vida não existia. Então, aquilo para ele era o natural da vida dele. É interessante, porque o que a gente vai discutir discutir entre aspas, né? Quem falou foi o Kleber, né? Foi o Kleber, não, foi o pastor Pedro que fez aqui a Semana de Oração da Família, final de Semana da Família. Discutir é resolver problemas, tá? Não vamos não, né? Não é discutir, né? Não, aquela não vamos conversa. não. Dessa vez não, né? É o que a gente vai estar trabalhando aqui na lição, tem muito a ver com o que a ilustração quer nos passar. Essa ilustração da base, né? O pano de fundo. Eu acho assim, Elton, o sonho de Deus, e aliás é o que Deus faz, né? É pegar-nos, por isso que tem um verso da Bíblia que eu acho bacana, que a beleza da bondade, da misericórdia de Deus é nos salvar, né? Dar a vida por nós ainda sendo pecadores, né? Então essa ilustração fala muito disso, não fala? Fala. E fala porque a gente vê que quando nós estamos em pecado, a nossa vida é extremamente ruim, né? Suja. Nós não somos assim reconhecidos, né? E aí vem Cristo e muda tudo isso. E essa é a maior mudança que pode acontecer na vida de todo ser que se entrega a Jesus, né? De um ser assim, vamos dizer assim, apagado, sem imagem, sem nada de bom, né? Em transformar em um príncipe, né? Coisa linda, né? Então, assim, transformar em um filho de Deus, uma pessoa moldada, diferente, em que as pessoas se agradam de estar juntas, né? Junto dele. Então, assim, é a mudança, a transformação mais importante. E a gente vê a importância da palavra de Deus sempre, através do Espírito Santo para nos moldar, como você falou da ilustração do vaso, né? E a mão aqui moldar o nosso caráter, né? Amém. Deus ele está ansioso para mudar a sua vida, mudar a minha, moldar a minha, a do Elton, a do Joel, do Kevin.
de acordo com a vontade e o plano dele para o melhor do nosso futuro, que é o céu, tá? Olha que verso maravilhoso. Se você não tem a lição, você pode abrir no livro de Efésios, capítulo 4, verso 22 a 24, que diz assim, olha lá, Efésios, fica ali para frente de Atos, Coríntios, um pouquinho para frente ali, tá? Diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse verso aqui, eu achei esse verso formidável, que ele vem dizendo para a gente qual é o sonho de Deus, né? Tirar uma vestidura velha, botar um vestimento novo. Eu lembro até aquilo lá que Jesus falando, como é que eu vou botar um vinho novo em odres velhos? Então, seja a nova natureza que Cristo quer dar para nós, a necessidade também de uma roupagem nova, revestida pelo poder do Espírito Santo. Chique, né? Muito. Achei muito bacana a forma com que esse verso vai apresentando, né? O link com o Velho Testamento, o Novo Testamento, onde as naturezas têm que ser substituídas, né? E era um dos motivos porque Deus, né, mudava no passado o nome das pessoas, né? Agora você não é mais o João da Silva, agora você é o Silva do João. Então, quer dizer, novas experiências, né? Mais do que nunca, eu acho que o mundo que a gente vive hoje, a situação que a gente vive hoje, ela exige essa mudança, assim, a compreensão dessa necessidade na vida dos que aceitaram a Jesus. Por que eu digo hoje mais do que nunca? Porque hoje há uma grande ênfase em um evangelho onde não requer mudanças. Parece que o vinde a mim como estás parou por aí. Né? Não, vinde a mim como estás não quer dizer vinde e permanecei como estás. Aqui é bem claro em dizer assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado. Então, essa velha natureza, esse velho homem, ele precisa ser deixado de lado. E como é que você declara que você deixou ele de lado? Como é que isso é perceptível? Através das suas ações. Não adianta você dizer que mudou de tudo, um ladrão não vai dizer que mudou se ele continua roubando. Porque parece que o evangelho, visto de uma forma assim, muito supérflua, visto de uma forma supérflua, sim. Nós entendemos que Deus vai salvar as pessoas. Do jeito que elas estão, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que eles esquecem, né? O resto, para né? que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O problema está no crer. O que é crer? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem. E não vão ser salvos. Então, nós temos uma grande necessidade de se compreender o que a Bíblia, o que aceitar a Cristo como meu Salvador vai exigir na minha conduta. A gente precisa entender que é necessário uma transformação. E o interessante, já na parte de domingo, onde fala da espiral do pecado, descendente do pecado, diz assim, o verso já começa assim, olha, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, está falando dos ímpios, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Elton, quando a gente fica olhando esse verso, a espiral, ali eu acho que já está tudo declarado, né? Ou seja, o homem quando deixa de ir para a palavra de Deus, que é verdade, e fica vagueando em filosofias vãs. A Bíblia tem um texto que eu acho legal, filosofia vãs. O que esperar de um ser humano assim, já pegando o gancho do Joel, onde há necessidade de mudança, mas as filosofias vãs, as dissoluções, levam o cara para um caminho que ele quer, que ele deseja. Pois é, a gente vê que Paulo, ele pega firme aqui, né? Sim. E a gente vê assim, nos estudos passados, a gente vê no Paulo falando muito o que fazer, né? Aqui ele mostra o que não fazer. Né? E ele fala que de perdido o sentimento, a ignorância. O que é a ignorância, né? É não conhecer, né? E perder o sentimento, ou seja,
A pessoa que está na condição... Os efésios, eles eram o quê? Gentios, né? Sim, sim. Eles tinham vários deuses, filosofia greco-romana, né? Muitas filosofias, muitos deuses. E o que isso tem prejudicado os cristãos até hoje, né? Pois é. E ele está lidando com esse público, né? Que tinha esse modo de viver, né? Totalmente contrário. E ele pega firme, olha, e a única maneira de mudar isso é o quê? É Cristo Jesus. E acontece isso hoje, né? Quanta coisa a gente vê por aí. Quanta filosofia, quanta religião, quanta coisa assim fora do que Deus quer, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente vê que Paulo é bem firme quanto a isso. A gente vê que essa região, no contexto da época, era uma região muito rica, né? E ali era uma cidade muito rica. E a gente vê que quanto mais, a gente nota no ser humano, quanto mais ele tem riqueza, a tendência é mais ele afastar de quem? Não vai ter necessidade de nada. É. Como é que você vai falar para um bilionário que tem alguém passando fome? Pois é. O que ele vai pensar? O cara não está trabalhando. O cara é um vagabundo que fica em casa. O cara nem sabe o que é pobreza. Pois é. Certo? E eu acredito que, quando Paulo chama a atenção de nós sentirmos a necessidade disso, que é um trabalho que você sempre fala, e nós sempre falamos aqui, né, Joel? É o poder do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É isso. Certo? E para completar aqui, olha que legal, tem um texto aqui que diz assim, Isaías, capítulo 8, verso 7, diz assim: até a cegonha no céu conhece a sua estação, a rola e a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Agora, como termina? O meu povo não conhece o juízo do Senhor. Pois é. Isso é terrível. Quando você vê Paulo rogando o pessoal, cuide, né? Porque, havendo perdido o sentimento, ou seja, a palavra de Deus, a noção dela, o desejo de obter e de ter cada vez mais, se entregaram à dissolução, para com avidez, quer dizer, esqueceram uma coisa, agora com intrepidez, com bastante segurança, com avidez, energia, né? Cometeram toda a impureza. Então eu posso dizer, Joel, pode completar que você já ia falar alguma coisa aí. Não, pode. Eu posso dizer que é o seguinte, que o fato de eu também conhecer a palavra de Deus e negligenciar a essência dela na minha vida, é mais fácil cair na imundície do pecado. Eu coloquei aqui, aqui a gente está falando da espiral descendente do pecado. Né? E eu coloquei uma pergunta assim, ó, uma afirmação e uma pergunta. Um pecado leva ao outro. Ou seja, quando você peca, você tem uma facilidade de dar continuidade a isso. E eu coloquei a seguinte pergunta: por quê? Por que isso? Nessa questão, nesse contexto que você está colocando aí, daqueles que conhecem e negligenciam, é pior ainda. Mas a gente falou, eu vejo assim, que as cartas de Paulo, elas têm um forte apelo filosófico. Não sei se vocês já perceberam. Eu fiquei me perguntando por quê. Porque Paulo lidou com o mundo filosófico. As questões existenciais, né, do sentido da vida. Os grandes filósofos nasceram né? Então, assim, ele tem um fundo filosófico, as cartas de Paulo. Agora, a gente precisa entender algo. Toda religião pagã, o Espírito de Profecia, faz esse comentário desejado de todas as nações. Toda religião pagã, ela não pode atender os anseios da alma. Por quê? Porque a base do paganismo está na salvação pelas obras. Você pode pegar todo esse contexto dos deuses gregos, romanos, o greco-romano ali, todos esses deuses, eles exigiam sacrifícios para atender às reivindicações dos adoradores. Então, era uma religião que você dava algo para receber. O cristianismo é totalmente inverso, né? E toda religião pagã, ela também ela põe como parâmetro um parâmetro humano a ser alcançado. É reflexo. Eu gosto do C.S. Lewis, que ele diz assim, ó, que Jesus, ou ele era um lunático,
né? Ele tenta definir ali quem era Jesus. Por quê? Ele foi o único ser humano que afirmou ser Deus. Ou ele era doido ou era mesmo Deus, né? Ou era uma coisa ou era outra. Agora, a religião verdadeira, o cristianismo, nós estamos trabalhando com alguém que afirmou ser o quê? Deus. E ele sendo Deus, ele conhece cada necessidade minha, cada necessidade sua, do Kevin, de cada um que está nos assistindo individualmente. Isso é bonito E demais, ele né? pode, né? Então, assim, não é um parâmetro humano, é um parâmetro divino que nós temos que alcançar. Quando a gente perde isso de vista, por que hoje a internet tem tantos seguidores? E as pessoas não vão a lugar nenhum segundo essas pessoas, porque são parâmetros humanos. Então, hoje nós temos influenciadores e ele parece que eles têm ali a verdade, né? O que eles ali colocam nos seus vídeos explicando certas coisas, e aí todo mundo se maravilha com aquilo e se apegam aquilo ali como uma verdade, como um princípio de vida de homens. E o interessante aqui, ó, no livro Atos dos Apóstolos, página 321, diz assim: os que perderam a sensibilidade de suas percepções espirituais, por causa da pecaminosidade e pecaminosa tolerância para com aqueles a quem Deus condena, acabarão cometendo um pecado maior, tratando de forma áspera e severa aqueles a quem o Senhor aprova. Pode ver. Qual é hoje, se você olhar para a sociedade hoje, o que eles querem? Acabar com a família, acabar com a religião e com o poder da Bíblia. Então, cada vez que eu vou perdendo a sensibilidade, que é o que o Paulo está dizendo aí, e eu vou permitindo que aquele que está certo se torna errado. Tanto que Jesus falou assim, que chegaria um tempo que nós faríamos que o errado é o certo, e o certo se tornaria o errado. Aí eu estou entrando para a lição de segunda-feira. Paulo aqui, ele fala, e a gente viu também a questão do velho homem, do novo homem, como se fosse uma veste que Deus tira e a outra que Deus bota. Por que será que Paulo usou a roupa, que para nós hoje é uma coisa comum, para dizer que essa é a mudança que Deus vai fazer na minha vida? Pois é, muito interessante isso, né? E é uma coisa que é cotidiana, né? Na época era difícil ter roupa. Eu não sabia que era né? difícil desse jeito, não. Era muito cara, as roupas eram muito caras, né? E quem tinha uma roupa, ele cuidava muito bem dela para durar o máximo possível. E quem tinha duas ou mais era considerado uma pessoa riquíssima, rica, né? Então a gente vê esse sentido, né? Paulo usando esse comparativo, né, com a roupa, que Deus vai fazer uma mudança, quer fazer uma mudança na nossa vida, nós tirarmos a roupa, né? Essa roupa de pecado que nós temos e colocar a roupa de quem? De Cristo Jesus, né? É a justiça, né, de Cristo na nossa vida. E essa roupa que Paulo fala aqui é no sentido do coração, né, espiritual. A gente mudar, não ficar só na aparência exterior, não. Ou de boca falar, eu amo a Jesus, e na realidade o coração não está transformado. Ele quer mostrar a transformação total de Deus. E essa roupa antiga de pecado que eu tenho não vai ser guardada para eu usar depois, é para ser o quê? Totalmente eliminado da minha vida. E quem vai viver em mim é Cristo Jesus. É uma comparação muito clara, né? Que não deixa como não entender, dúvida, né? Então, eu acho interessante, Paulo, tão assim, versátil em tantas coisas, né? E usa uma comparação bem cotidiana ali, bem simples, para a gente entender que Deus tem poder para mudar tudo na nossa vida. E o que eu acho interessante, Joel, que quando ele faz essa aplicação, ele puxa duas coisas que eu quero que você me explique, porque você sabe que eu sou meio burro, né? Então, você dá um jeito aí. Como ele valoriza a ressurreição de Cristo, né? Ele compara, ele usa essas terminologias que ele usava na ressurreição de Cristo com a relação dessa mudança, certo? E ele deixa claro quem é o único que pode fazer isso. Como a roupa é muito cara e o pobre não pode comprar mais que uma, quer dizer, Cristo pagou o preço da roupa e ele tenta lhe jogar isso. Então, me explica quem é que pode realmente fazer, como ele faz e qual a importância da ressurreição de Cristo
para essa mudança de roupa? Bom, aqui no verso 23 diz assim, ó, renoveis no espírito da vossa mente. Eu vou ler assim, eu tinha separado um texto aqui para ler nas considerações finais, mas eu vou ler agora, porque emendando aí a espiral descendente, com essa necessidade de mudança que nós não temos capacidade, a gente vai entender isso aqui, ó. Primeiro, tu tá com uma terceira idade, mas você sabe usar as coisas. Primeiro, né? Primeiro a gente tem que ter uma percepção da nossa fraqueza, entender quem nós somos. Cristo ele proporcionou, através da ressurreição dele, uma nova vida. A ressurreição de Cristo ela é literal né, na vida de Cristo e em alguns momentos ela vai ser simbólica para nós. A nossa morte para o pecado, a ressurreição para uma nova vida, mas a transformação ela não ocorre de um minuto para o outro. É necessário assim, uma compreensão nossa da nossa dependência e incapacidade. Nós dependemos de Cristo para nos mudar, porque nós somos incapazes de mudar a nós mesmos. E o Espírito Santo, ele opera essa mudança em nós. Mas no livro Testemunhos para a Igreja, no capítulo 66, tem um texto que vai... lembra a pergunta que eu não respondi? Que era, por que um pecado leva a outro? Por quê? Vai lá. Porque depois de cometer o primeiro pecado, o segundo é mais fácil. Olha, eu falei para vocês aqui, em off aqui, mas esse texto eu queria ter ele assim, ó, no portão da minha casa, do lado de dentro. Que quando eu sair para a rua todo dia, levanto, vou trabalhar, eu tinha que me deparar com esse texto todos os dias. Não esquecer dele durante o dia, né? Todos os dias. Eu tinha que decorar isso aqui na minha mente. Nós tivemos o privilégio de ler para nós aqui. Realmente escutem, que é bom. Como vai ficar gravado, é bom que a gente pode depois, né, acessar lá. Ó, diz assim, ó, o homem caído, está falando de nós, certo? É legítimo cativo de Satanás. Então, quando eu compreendo que eu sou um legítimo, o que é legítimo? É que eu pertenço de verdade a ele. Depois do pecado, nós pertencemos a quem? A Satanás. Então, nós somos legítimos cativos ainda, né? Escravos de Satanás. A missão de Cristo foi libertá-lo, ou seja, esse homem, do poder do seu grande adversário. O homem e aqui é importante para nós, a espiral descendente do pecado. O homem é naturalmente, você, o Elton, nós somos naturalmente inclinados a seguir as sugestões de Satanás. E não podemos resistir com êxito a tão terrível inimigo. Olha a condição miserável que nós temos. Nós não conseguimos resistir. Por isso a espiral descendente do pecado. As sugestões elas vão trabalhar em algo que é natural nosso. Ou seja, isso vai nos dar prazer, isso vai nos trazer curiosidade, isso vai nos dar vontade de fazer aquilo que é errado. E quando você já reparou que o ladrão ele vai roubar esse celular aqui, ó. A primeira vez ele nunca roubou nada. As pernas amolecem, a mão congela, o coração bate mais rápido. Na segunda vez... Bate menos. E na terceira, depois já se torna um hábito, é natural. Sim. Por quê? São as inclinações naturais do homem. Agora, olha só. Nós não podemos resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Amém. O texto continua aqui, mas isso aqui é o principal do texto. A menos que Cristo habite em nós, nós não podemos resistir às ciladas, às sugestões do inimigo na nossa vida. Muito obrigado por esse texto. Não vou complementá-lo, tá? Mas olha que texto que está aqui na lição também, no Espírito de Profecia. É pela renovação. Aí, ó, vai pegar você aí, já que o ser humano não pode. É pela renovação do coração que a graça de Deus atua para transformar a vida. Não basta a mudança exterior. Aquilo que você falou já um pouquinho antes disso. Para nos colocar em harmonia com Deus. Existem muitos que tentam se reformar corrigindo este ou aquele mau hábito e esperando dessa forma tornar-se cristão, mas estão começando do lugar e da maneira errada. Isso está no livro também, Meditação Matinal, Maravilhosa Graça. Incrível, hein, Elton? Mas eu não vou disso não, eu vou botar um pepino na tua mão aí, na parte de terça-feira. Deixar você agora, você
Pega só depois do pepino está quase descascado, tá? Olha o que Paulo fala. Aqui fala sobre o discurso cheio de graça que edifica a unidade. Para edificar a unidade, Elton, ele começa assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Irai-vos e não pequeis. E se pecar, não deixa o sol botar sobre a sua ira. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Só que o interessante é que aqui não é o oposto. Aqui ele botou uma tarefa: pare de roubar e vai trabalhar, vagabundo. Entende? E aí, para mais algo ainda aí, esse trabalhar. Isso. E está fazendo com as mãos o que é bom. Aí ele continua assim, depois manda repartir, mas tudo bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A minha pergunta para você é o seguinte: essas palavras aqui é muito difícil cumprir hoje. Então isso era para a época de Paulo. É ou não é? Só para aquela época? Não. Não? Sério? É para todos nós, hoje, amanhã. Ih, Kevin, você está frito. Mas continua. Mas é uma realidade, né? Porque a gente vê Paulo, tudo quanto é coisa ruim, né? E a gente vê aí que o único que pode mudar isso na nossa vida é Jesus, para começar, né? E aí está uma questão em que Paulo mostra que a coisa que, se eu falo que sou de Cristo Jesus hoje, mas tenho palavras ruins na boca, que falo só coisas ruins, critico os outros, acho defeito nos outros, eu estou sendo um cristão que não tem conhecimento de Cristo Jesus, né? Então, o cristão tem que ser bondoso, cortês, tem que ser isso é o maior testemunho que pode se dar, né? Em relação a ser o dito falar que eu sou um seguidor de Jesus. Então, assim, isso tudo que Paulo fala aí é uma questão de mudança que, por nós não, é o que o Joel falou. Sob jeito nenhum, a gente não consegue. Nós não conseguimos. O Kevin tanto não consegue que até se engasgou lá, ó. Saúde, tá, Kevin? Mas o que a gente tem em mente? Deus, que é um Deus santo, puro, um Deus perfeito, ele odeia o quê? O pecador? Não, ele odeia ele não tolera o pecado. E ama o pecador. Então, a gente vê que as pessoas precisam receber esse amor transformado por Cristo, pelo Espírito Santo que nós temos na nossa vida, e ver que vale a pena seguir a quem? A Jesus. Né? Ô, Joel, não vai pensar que ele já esgotou tudo aqui, não? Que tem uma aqui para você, tá bom? Você está engraçadinho hoje, hein? Aqui diz assim, olha, é para irar e não pecar, certo? Cuidar com falar profano. O Elton deu uma puxadinha ali, mas eu quero que você complete. Como esses dois atos, essas duas atitudes verbais, podem prejudicar um ambiente de Cristo? O irai-vos e não pequeis? Isso. Você diz? Bom, e também o falar profano, né? Conhecendo aqui Paulo e o Espírito Santo guiando o que foi escrito aqui, conhecendo a natureza humana, e esse velho homem que não morre, né? Ele é controlado pelo Espírito Santo, aí vem essa questão do irai-vos e não pequeis. Nós precisamos aprender, né, a conter a nossa ira. Essa é uma realidade. É algo muito difícil, que vai exigir muita disciplina, mas que é possível e necessário para o cristão. E quanto ao falar profano, a gente vê assim, a fala, né, a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio, o coração. Então, a fala ela é uma expressão daquilo que está onde? No coração, né? E coração aqui, contexto, está falando na nossa mente, né? A transformação, esse novo homem, quando Paulo pede para a gente se revestir desse novo homem, segundo Deus, que ele é criado em verdadeira justiça e santidade, mais uma vez a gente vai falar o que falamos no início. É uma mudança que precisa ser o quê? Explícita. Ela precisa ser notada, e ela precisa existir de fato.
Então, quando nós pegamos pessoas com... Na lição da semana que vem, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a questão da nossa por isso fala. Nós estamos meio por cima hoje, aqui nesse assunto. Já viu assim, os círculos de amizades? Sempre, os círculos, né, são entre pessoas que têm afinidade umas com as outras, pensam numa mesma direção e conversam de assuntos que satisfazem umas outras. Se tiver um iracundo no meio, o que vira? Né? Vai né? Descambar. Vai. Então, assim, num círculo entre pessoas cristãs, as conversas, elas não podem ser as conversas corriqueiras. E eu achei legal aqui a questão que ele coloca a ira e também as palavras profanas, né? Porque o que acontece? Tem uma coisa que eu vou falar para você, a gente é velho, aprende de velho, tá? Eu estou lendo uma meditação, Emilson Reis. Eu estou lendo a meditação dele agora. Exatamente no dia de ontem, ele falou sobre amor e gostar. Que a gente confunde quando Deus pede amar o inimigo com gostar. Gostar envolve sentimento. Amor não. Amor é decisão. Amor é você olhar para o inimigo e desejar que ele se arrependa, desejar que ele volte para Jesus, que um dia ele vai ser salvo. Então, quando eu perdoo alguém, a dificuldade que as pessoas têm é o seguinte: eu perdoo, eu tenho que gostar da pessoa, porque gostar envolve sentimento, eu me relacionar, eu estar com ela, eu conviver com ela, é sempre do lado. Não. Quando eu perdoo uma pessoa, eu tenho que amá-la. Isso quer dizer o quê? Que eu vou estar sempre orando para Deus que aquela pessoa melhore e que o nosso relacionamento com a melhora dela também melhore. Exato. É diferente do que a gente querer que uma pessoa que foi violentada por alguém, que sofreu mil e uma coisa, agora passe a amar o outro como se gostar. E como se nada tivesse acontecido. Isso. Né? Então, quando a Bíblia pede, é totalmente diferente do que aquilo que a gente às vezes imagina, que às vezes é pregado em público, que às vezes eu mesmo, Gerson, posso ter pregado errado. Então, quando a gente olha para essa lição, onde Paulo fala, não ire, não deixe que a ira se ponha ao pôr do sol, vai escurecer, vai lá, pede perdão, não use palavras vãs. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a gente tem que decidir aceitar essa mudança, esse amor que Deus fez e faz por nós, para viver de acordo com a vontade dele. Né? Como é profundo esse texto, né? Eu achei bacana demais. E olha o que diz aqui no Espírito de Profecia, no Obreiros Evangélicos, página 121. Jesus é o nosso exemplo, não somente em sua imaculada pureza, como na paciência, gentileza, escuta só, na disposição cativante. Que a gente possa, né, ao invés de ficar, não seja você o iracundo, nem eu o iracundo, mas se houver um iracundo, que possamos orar para ela, amar, decidir amá-la, mesmo que às vezes a gente ache que ela não merece. Você erra muito em questões assim de não controlar, às vezes, as suas atitudes? Você está louco. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se não fosse pelo Espírito Santo e pela verdade que você conheceu e busca praticar, como é que seriam, então, essas reações? Você está maluco, não esquece que eu sou, além de um mineiro, eu sou um espanhol com italiano, meu sangue. Eu estaria preso. Seria o mínimo. Eu acho que, às vezes, a gente, como a gente falou em algumas outras lições, o padrão que Deus coloca para nós é muito elevado, para que a gente sempre busque, né, esteja buscando esse ideal. E aí a gente olha para a gente, vendo que a gente não consegue alcançar esse ideal, a gente sempre... o objetivo é que a gente se torne cada vez mais dependente de Deus para continuar nessa busca, certo? Porque quando a gente faz uma análise do que nós somos, mas também do que nós poderemos ser no futuro, mas do que nós éramos no passado, e a gente faz essa análise, a gente vê como que o Evangelho é poderoso na nossa vida. E demais. E é tão poderoso que agora, Elton, explica para mim o que Paulo tentou ensinar, ele finalizar. Ele quis fazer um grande finale, certo? Usando quase no finalzinho isso aqui, ó, não entristeçais, ó, você que está ali, aqui no Efésios 4, verso 30,
Eu sempre esqueço de citar, mas Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E o interessante é que ele chama essa atenção, depois de ele falar do poder destruidor da palavra, olha só, tanto da ira, como também de palavras profanas. O que ele quis dizer com isso, Elton? Então, a gente vê aqui o Espírito Santo. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Eu posso ler um texto de 2 Timóteo, de Paulo, pode ler aqui, a 4. Bíblia inteira, se quiser ir. Olha, eu acho esse texto, o que quer dizer entristecer o Espírito Santo. Vai lá. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois haverá tempo, ou seja, futuro, em que não suportarão o quê? A sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus, né? De Deus. Coisa terrível. Não suportarão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Isso, para mim, é o pecado contra o Espírito Santo. Isso é entristecer o Espírito Santo, porque ele ama o pecador. Mas é uma pessoa que se entrega o quê? Não quer saber da verdade, não suporta a sã doutrina, ou seja, você leva a verdade para ela, e ela recusa isso. E ela se apega ao quê? Às fábulas. Olha o que está acontecendo hoje. Quantas fábulas, quantas mentiras as pessoas estão se apegando a isso. E não estão querendo o quê? Ficar com a palavra. Mas a gente vê que o Espírito Santo é que convence do pecado. Né? Amém por isso, né? Ele nos convence e nos faz o quê? Mostrar o quê? Que Cristo tem que ser o nosso Salvador, que Ele está intercedendo por nós. Então, existe solução para todos. Agora, a gente não pode chegar a esse ponto aqui. Porque isso aqui que Jesus falou, né? Qual que era o pecado imperdoável? O pecado contra o Espírito Santo. Ele é importantíssimo na vida do crente, na nossa vida, né? Ele mostra para nós o que é que nós precisamos fazer. Não existe coisa mais preciosa na nossa vida do que permitir que o Espírito Santo tire o eu, a minha vontade, o meu querer, o meu jeito de ser e colocar a vontade de quem? De Cristo. E ser obediente a Ele, né? Isso é uma obra milagrosa do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente precisa muito dele. Não, olha, muito obrigado, muito lindo, Elton. E é uma necessidade mesmo, né, Joel? E eu quero que você complete com uma coisa, que o Joel, eu sei que você vai pegar o caminho aqui, eu sei que eu estou vendo teus olhos brilhar. E aqui ele te fala uma coisa que eu quero também que você coloque, né? Que é o seguinte: no qual estais selado. O Elton falando tudo isso, certo? Como a gente pode entristecer o Espírito Santo? Como? E como a gente não pode, você também falou, como a gente deve agir para não... Como que eu faço isso tudo, lembrando e quando e como eu sou selado? Bom, eu fiquei pensando aqui no que eu estava falando e eu falei e veio assim a pergunta: como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Por que ele se entristece? Qual o motivo do entristecimento dele? Será que assim o Espírito Santo nos orienta e nós não fazemos de acordo com a orientação? E aí, por não ter feito a vontade dele, ele é um ser mimado, que não fez o que eu queria, agora eu fiquei triste. Seria essa a situação de entristecimento? Não. O Espírito Santo ele trabalha para que o ser humano seja o quê? Salvo. Amém. E o entristecimento dele é ver que ele atua, mas os seres humanos rejeitam e vão o quê? Se perder. Triste, né? É por isso que ele se entristece. E o selo, estar selado, o selo também é uma garantia, né? Quando você... Bom, hoje não há mais esse costume, mas um pacote, quando ele era selado, uma carta, quando ele era selado, era uma garantia de autenticidade, era uma proteção. Quando se via ali o selo de um rei, as pessoas já... né? Então, o ser selado pelo Espírito Santo é uma garantia de salvação. E isso ocorre quando, Joel? Depois da morte? Não. Ah, não? Não.
Isso aí nós precisamos de um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Como é que não é assim, ó, aí há uma grande dificuldade, não, é uma interpretação errada. Alguns entendem que quando o Espírito Santo ele se manifestou em mim, a partir daquele momento eu estou selado para a salvação. Dali para frente não importa mais o que eu faça. Não é assim. A manifestação do Espírito Santo na minha vida, ela me garante salvação. Eu estou selado. Mas desde que o Espírito Santo habite em mim diariamente. Não importa se é o batismo, porque o batismo já é um resultado do Espírito Santo. É isso, Elton? É um conjunto, né? Quer dizer, assim, antes de eu ser batizado, quer dizer, eu aceito a atuação do Espírito Santo, acho que ali já começa o meu selamento. Né? O Espírito Santo ele trabalha em todos os seres humanos, com todos eles. Até aquele que vai se perder. Sim, né? Trabalha. Ninguém é levado ao arrependimento, ninguém é levado a uma mudança de vida, ninguém é levado ao batismo, à aceitação do sacrifício de Cristo sem a atuação do Espírito Santo. Ninguém. Então, o Espírito Santo ele atua em várias, vamos dizer, em várias fases. Numa fase inicial, ele vai tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito que sejam etapas. Primeiro, ele te convence do pecado. Depois, ele vai te convencer da justiça e do juízo. Assim, entre aspas, tá? Sim. Mas, na primeira etapa, ele vai te convencer de quem você é. Pecador e que necessita da graça de Deus. Depois, vão surgir etapas diferentes. Você aceitou, você é justificado pela fé, vem o momento da santificação. Ele vai trabalhando no seu coração para você ir o quê? Deixando para trás o velho homem e se revestindo de um novo homem. Deixa eu só explicar para o pessoal que às vezes vão ter dificuldade. Quando o Joel e a Bíblia falam deixar para trás o velho homem, não é pegar o Jefferson, que já está com 70 anos, deixar para trás e correr sozinho, não, tá? É você estar junto. Aqui está falando da vida espiritual, tá? É uma brincadeirinha, só para dar uma relaxada, mas, Joel, essa é a importância de deixar para trás o velho homem. É aquilo que você falou no teu texto que eu achei legal. Nós, sozinhos, somos impotentes de fazê-lo, é isso? É isso. E o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida, sela você para a salvação. Você entendeu o ser do Espírito Santo? Você não vai precisar virar os olhos, você não vai precisar fazer nada. Você só vai permitir que ele entre e que ele continue atuando dentro da sua vida, é isso? Agora, você quer uma pergunta interessante? Qual é a prova de que você está selado com o Espírito Santo? Complicado, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Né? Tem os frutos da carne, lá em Gálatas, né? E os frutos do Espírito. Enquanto você manifesta os frutos do Espírito, lógico que em muita luta, em muitos momentos, né, a gente tem quedas, mas enquanto o fruto do Espírito Santo está sendo manifestado na sua vida, o fruto é o quê? É a ação, é a prática. Certo? De Ellen White, que eu acho muito bacana, Joel, que diz o seguinte: quanto mais perto nós estamos de Jesus, nós nos sentiremos cada vez mais distante, porque nós vamos reconhecer nossa verdadeira pecaminosidade. Então, como a gente precisa da ação do Espírito Santo. Ele é importante, ele é primordial para mim e para a sua vida. E já passando para a parte de quinta-feira, já finalizando, vocês hoje já vão pensando aqui, que é para os dois agora. Ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Isso aqui é difícil. Como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. Por que eu estou rindo aqui? De alegria. Olha como começou a nossa lição. Aspirar o descendente para o pecado. Paulo dá todos os conselhos. E agora eles falam assim, ó, você deixou o Espírito Santo agir? Teu coração vai ser bondoso e perdoador. É isso, Elton? É isso mesmo. Coisa chique. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Tirar a maledicência, tirar aquele espírito de briga, de disenções, né? De tudo que é ruim. Porque a nossa tendência é ver o lado ruim. Sempre. 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 É aquela amargura. Você já viu quando a pessoa sempre está reclamando? Se enquanto que ela sempre está reclamando, sempre reclamando. Não tem nada. E é uma coisa interessante. A gente tem que agradecer a Deus, ser alegre, porque Jesus fez tudo por né? nós.
E a gente tem que agradecer todos os dias. Um copo d'água que eu bebo, tem gente que não consegue beber água. Sim. Não pode beber água. E eu não estou nem aí, só fico reclamando. Então, a gente tem que ter o quê? Essa mudança que só o Espírito Santo, só Jesus pode fazer. E isso faz toda a diferença na minha vida, na família, na igreja, no trabalho. Porque tem pessoas que são amarguradas porque não tiveram esse encontro com Jesus, só vê o quê? Coisa ruim. O cristão vê o quê? Coisas boas. Ele tem motivo de estar sorrindo todo e qualquer momento. Ele tem motivo de estar feliz, de estar ajudando alguém todo e qualquer momento, porque ele tem Jesus no coração. Amém. E isso faz diferença ou não faz? Muita, né? Faz muita diferença. E Paulo fala isso para eles, né? Ó, acabou essa vidinha suas antes aí, ó, de ficar reclamando, queixando, brigando, achando defeito do outro. Acabou isso. E a gente encontra isso hoje? Encontra. Com pessoas que ainda não tiveram o quê? O encontro com Jesus. E precisa ter muito equilíbrio de Jesus no coração para saber lidar com essas situações. Mas aquele cristão que tem bondade no coração, esse é o maior testemunho de Jesus. Amém, que possamos ser um deles, né, Joel? O El estava falando assim, tem gente que não pode beber água. Eu me lembrei de um cliente que eu conheci ontem, fiz um serviço para ele ontem, e ele tem um problema raríssimo. E ele tem que ter muito cuidado com o que ele come. Assim, tem alimentos que causam inflamação. Ele teve que tirar várias vezes já partes do intestino. Triste, um dia ele estava lá, comeu uma pipoca, a casquinha da pipoca inflamou, ele teve que tirar uma parte do intestino. E os médicos deram alguns meses de vida para ele, já faz 8 anos que ele está nessa vida. Que Deus deu para ele. Mas eu fico imaginando assim, o medo que ele tem de comer. Não, assim, uma pipoca faz né? mal. Então, assim, realmente nós temos que ser gratos. Agora, a gente não pode esquecer de algo. A lição passada, né, de semana passada e dessa semana, hoje a gente está terminando aqui o capítulo 4. Dentro do capítulo 4, Paulo tem uma preocupação, que é a unidade da igreja. Então, tudo que nós estudamos hoje, a necessidade de deixar o velho homem para trás, a necessidade de refinarmos a nossa fala, a necessidade de deixarmos a influência do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, de irarmos uns com os outros. Tudo isso está dentro de um contexto, a unidade da igreja, para que também a igreja possa representar verdadeiramente quem? Cristo. E Paulo ele vai falar, por exemplo, o último versículo aqui do capítulo 4 diz assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Tá, mas não é de uma forma natural. Aí ele termina, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Em outros momentos, nós vamos ver ele falando assim, ó, amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. Depois ele fala assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus, no quais está selado o Espírito de Deus. Então, assim, todas as orientações que ele dá, ele mostra que são coisas que, para o velho homem, elas são impossíveis, mas que existe um caminho. E sempre é o quê? Deus, Cristo, o Espírito Santo. É algo que é divino, não é algo que vem da gente. Bem para lembrado. Que a igreja possa caminhar como uma unidade. Amém, amém, amém. Glória a Deus, e que possamos sentir essa unidade na igreja, na família, porque o que nós falamos de igreja aqui é para a tua família também, é para a nossa família também. Eu vou ler o versório e ler um pedacinho do Espírito de Profecia para a gente encerrar. O versório de novo diz assim, quanto à maneira antiga de você viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu pulei um pedaço aqui, né? Eu pulei aqui onde ele diz aqui, ó, que se corrompe segundo desejos enganosos. Tá? Vamos lá. Olha só o que diz aqui, esse versinho, para a gente... Está aqui no livro, na revista Henry Havery, de 5 de julho de 1888. Diz assim, pegando o que Cristo já falou, pegando o que Paulo nos falou, que sua conversa
seja de tal natureza que você não tenha necessidade de arrependimento. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar seu irmão na fé mais santa, que o Joel acabou de falar. O amor de Cristo vai fazer uma coisa para nós tremenda, é aquilo que nós falamos. Amar não é gostar. Mas o amor de Cristo, ele vai fazer com que você pegue aquela pessoa que às vezes te incomoda, te perturba, que os defeitos dela te incomodam, te perturbam. Isso vale para trabalho, casa, escola, para tudo. E quando você decide amar a pessoa, você vai começar a orar, você vai começar a tentar encontrar alguma coisa boa nela, né? Como aquele rapaz que chamou alguém que só via coisa boa na vida, né? Já contei isso há um tempão atrás. E chegou um cachorro morto, trouxe esse rapaz e falou, vem cá, tem alguma coisa que presta nesse cachorro? E o cachorro estava lá morto, tudo fedido, cheio de verme, só estava lá. Ele começa a olhar, fala, tem, olha que coisa boa. Que coisa boa tem? Olha que dentes bonitos esse cachorro tinha. Ou seja, a gente vai começar a ver coisas boas naquilo que aparentemente não existe. Então, que Deus nos ajude para que aquela velha natureza ela seja substituída pela nova natureza em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo trabalhando e doando a cada um de nós e a sua igreja os dons espirituais. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, quão bom a gente compartilhar entre nós e os nossos amigos a Tua palavra. Obrigado por essa lição maravilhosa. Que possamos entender o que é estar sem Cristo, como é uma espiral que vai levar cada vez para um pecado maior que o outro, e pior ainda, a gente vai perder a noção de que aquilo é pecado e vai levar aquilo como normal. Que possamos permitir que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração diariamente, Amém. que Ele molde, que Ele mude, que Ele nos transforme, que possamos ter o que a última lição de quinta-feira nos trouxe, a bondade doada pelo céu no nosso coração. E assim nós vamos ser perdoadores, misericordiosos e benignos. Por favor, Papai do céu, nos transforme. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, tá, pela sua companhia, obrigado por você dividir conosco esse tempo. Não esqueça de dar o teu ok, teu positivinho lá, de se inscrever se você não for inscrito no canal, de mandar o nosso link para os seus amigos. Se você gostar, compartilhe, por favor. E não esqueça, tá? 035 99989 0500. Manda a sua dúvida, a sua sugestão, o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, certo? Falando do mesmo Deus nessa classe maravilhosa. E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijão.